pouquinho de atraso, mas é normal devido a essa nova fase que estamos vivendo aí. Espero que seja breve, né? Não fico muito confortável nesse negócio de plataforma, não. Prefiro a plataforma do chão mesmo. Vamos lá, então, gente. Nosso assunto hoje é um assunto meio, eu acho pesado, porque envolve a nossa total insignificância diante da grandiosidade de Deus, né? Então, não é, a gente não se sente muito confortável em saber que não é nada, né? Que a gente não decide nada, que a gente não resolve nada. Já visto a situação que estamos vivendo aí, né? Todo mundo quer sair de casa, mas ninguém pode, né? Então, Deus está sempre no controle das coisas. Nosso assunto hoje é sobre os decretos eternos de Deus, ou seja, Deus decretou todas as coisas que aconteceram, estão acontecendo e que vão acontecer. Nós não temos o domínio da situação, né? A situação é totalmente dominada por Deus, né? Então é um assunto extenso, não é de fácil compreensão, mas precisa ser da nossa aceitação, né? Nós temos que aceitar porque é o que temos, né? É isso que Deus determinou e é assim que nós devemos viver, né? Eu queria ler, para iniciar, o texto de Romanos 11, 33 a 36. Se vocês não quiserem procurar, eu só ouvir, que assim fica mais rápido, né? Assim você não perde tempo de vocês procurando, mesmo porque eu não vou saber quando é que vocês acharam, né? Então diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, na tua presença, Pai, estamos mais uma vez essa manhã, Senhor Deus, rogando, Pai, a tua direção para essa aula, Senhor Deus, rogando que o Senhor esteja no controle, Pai, para que eu não diga, Pai, eu não fale nada que venha de mim mesmo, Senhor Deus, mas que possa falar, ó Pai, iluminado, Pai, pelo teu Santo Espírito, Senhor Deus. Ser com cada um que está ouvindo, Senhor Deus, que haja compreensão, ó Pai, que haja entendimento, Pai, mas principalmente, Pai, que haja uma alegre aceitação da tua palavra, Senhor Deus. É a nossa oração no nome precioso e santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, então é o terceiro capítulo da nossa Confissão de Fé de Westminster. Eu acho que todos vocês já devem ter. Se não tem, eu sugiro que... Não, tem porque eu já mandei. Inclusive, é a comentada. Então, eu queria que vocês depois pudessem ler todo esse capítulo, que é bem grande, mas dá para ler aí, com certeza, tranquilamente, numa tarde, se vocês pegarem aí, meia hora, 40 minutos, vocês conseguem ler com bastante tranquilidade, voltando quando precisar, para que haja uma boa compreensão. Então, o que são os decretos eternos de Deus, né? Então, este capítulo não aborda os decretos permissivos de Deus. Então, tem aquilo que Deus decretou e tem aquilo que Deus permite que aconteça de acordo com a sua vontade e para que os seus planos se encaminhem da forma que ele deseja. Então, tem os decretos permissivos, que são aquelas decisões que eu tomo por minha conta e risco, né? Então, Deus permite que algumas coisas aconteçam. Mas vamos falar dos decretos positivos de Deus, ou seja, aquilo que ele planejou desde a eternidade. Então, é aquilo que Deus, na eternidade, planejou e projetou para todas as coisas. É sobre isso que nós vamos falar agora. Então, nós costumamos usar o termo eternidade negativa, passada. Então, o que é a eternidade passada, né? Então, você imagine aí uma reta numérica, que tem o zero como ponto central e vai para os números negativos para a sua esquerda e vai para os números positivos à sua direita. Vamos pegar esse exemplo. Então, o ponto zero para nós seria a criação do mundo. A eternidade passada seria os números negativos.
que, como vocês sabem, os números não têm fim, eles são infinitos, né? Então, por isso eu uso esse exemplo. E a eternidade futura é aquilo que nós vamos viver até vou dizer, até o fim do mundo, né? Mas é bem depois disso, né? Então, na eternidade passada, ou seja, antes que tudo existisse, Deus decretou todas as coisas que iriam acontecer. O teólogo Chad Van Dixhoorn usa o termo no singular, ele diz decreto eterno de Deus, porque ele acredita que foi tudo apenas um decreto do Deus soberano. Então, o Chad ele diz assim, que todas as coisas são um decreto só. Então, Deus decretou tudo num bloco, numa ordem só, que todas as coisas ocorressem. Outros teólogos usam no plural, né? Cada coisa foi um decreto de Deus. Só para a gente ter uma ideia. Então, o primeiro ponto desse capítulo vai dizer assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, esse capítulo vai dizer que desde toda a eternidade, o Deus Santo e Sábio, de acordo com a sua própria vontade, ordenou de forma livre tudo o que vai acontecer ou que iria acontecer a partir daquele momento. Mas aí temos 3 pontos que tem que ser destacado, né? Deus não é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então vamos começar a ver esses pontos, né? O que quer dizer cada um desses pontos. Então vamos lá. Dos decretos eternos de Deus. Então, o primeiro ponto aí, Deus é santo e sábio. Então, o texto de Isaías 6, versículo 3, muito conhecido, que é o texto, quando Isaías é chamado por Deus, o texto aí do chamamento de Isaías diz assim: e clamavam os serafins uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, os serafins que estavam voando no templo, quando Isaías teve aquela visão, no seu chamamento, lá em Isaías 6, os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e esses serafins clamavam o tempo todo, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Levíticos 11:45 e 1 Pedro 1:16 vão dizer praticamente a mesma coisa, vão dizer assim: portanto, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, Deus, ele é santo. Isso tem que ser um ponto pacífico na nossa relação com Deus. Deus é totalmente santo. Deus é 100% santo. Eu também sou santo. Vocês são santos. Mas uma santidade menor. É como se nós comparássemos um reservatório totalmente lotado de água, por exemplo, Alto Tietê, esse que nós temos aqui em São Paulo, totalmente na sua capacidade máxima, e nós pegássemos uma colher daquela água, Deus seria o reservatório e nós seríamos essa colher de água. Nós somos santos porque somos separados pelo Deus Santo, e o Espírito Santo nos santifica todos os dias, mas Deus é totalmente santo. E dele a gente só espera e só vai ter decisões de um Deus santo. Deus também é todo sabedoria. Romanos 11:33 é o texto que nós lemos, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Então, a sabedoria de Deus, ela é profundamente inatingível. Deus, ele é sábio, totalmente sábio, extremamente sábio. Seus caminhos, os seus juízos são insondáveis, são inescrutáveis, são incompreensíveis.
de tão sábios, de tão justos, de tão perfeitos que são. Então nós adoramos e somos filhos de um Deus santo, de um Deus sábio, que ordenou todas as coisas na eternidade. Continuando. Então, portanto, esse Deus eterno, santo e sábio, decretou toda a história de forma rica, sábia, santa e eterna. Tudo então que acontece, que aconteceu, acontece e acontecerá, foi decretado por Deus. Tudo ocorre e se encadeia por ele, como ele ordenou. Os fatos se sucedem da forma que Deus decidiu. Tudo para a sua santa glória. Então, tudo que Deus faz não para a minha glória, não para a sua glória, mas para a sua própria e eterna glória. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto talvez seja o ponto mais polêmico, né? Deus não é o autor do pecado. Então, a grande pergunta que se faz é: por que Deus deixou Adão pecar, né? Ou por que Deus colocou alguma coisa que fizesse com que o homem pecasse, né? A nossa confissão de fé vai dizer assim: Deus não é o autor do pecado. Então, quando afirmamos que Deus ordenou tudo, podemos pensar de forma errônea que Deus criou o pecado. Pelo contrário, como diz Atos 3,15, Deus é o autor da vida. Ou Hebreus 2,10, Deus é o autor da salvação e da fé. Deus não introduziria no mundo algo que desrespeitasse as suas leis, mas o pecado estava previsto, pois o homem tinha liberdade para escolher entre pecar ou não pecar. Então, o que os nossos teólogos de Westminster pensaram depois de um estudo profundo da palavra de Deus? Deus é o autor da vida e Deus é o autor da salvação e da fé. Não existiria possibilidade alguma de Deus ser o criador de algo que não fosse santo, que não fosse justo e que ferisse o próprio Deus, porque Deus é santo e Deus não suporta o pecado. Mas o pecado foi previsto por quê? Porque Adão e Eva tinham o livre-arbítrio. Eles poderiam escolher entre o bem e o mal. Então, quem pecou foi Adão e Eva. Eles pecaram porque quiseram pecar, não que Deus houvesse criado o pecado. Então, o diabo tentou Adão e Eva, né? Ou tentou o homem, mas o homem escolheu pecar. Então, o diabo, travestido de serpente, enganou a Eva e essa deu o fruto a Adão e os dois caíram em desgraça de acordo com as normas que Deus havia estabelecido. Mas o autor da nossa confissão de fé comentada, ele diz assim: mas essas são águas profundas e muitas perguntas podem ficar sem resposta. Mas quando faltam respostas, devemos nos lembrar do que sabemos, e o que sabemos é que Deus é santo, santo, santo. Então, ele reconhece que é um assunto complicado para se entender, para se explicar, e gera muito mais perguntas do que respostas. Então, o conselho dele é: quando sobram mais perguntas que respostas, eu devo me atentar ou me agarrar naquilo que eu sei. E eu sei que Deus é santo, que Deus é sábio, que Deus é extremamente justo, sábio e santo. Porém, eu preciso passar para vocês ao outro lado disso, né? Até eu conversei com o nosso pastor durante muito tempo sobre isso. Existe uma linha teológica mais moderna, inclusive são pastores e teólogos muito conhecidos e muito aceitos no nosso meio, que acreditam que Deus é o autor do pecado. Deus criou o pecado. Porque eles não entendem que não pode existir nada que não seja criado por Deus. E que não existia uma lei dizendo, para o próprio Deus não criou uma lei dizendo que ele não poderia criar o pecado. Então ele não quebrou nenhuma lei dele. Então esses autores, eles acreditam que Deus criou todas as coisas, inclusive o pecado. Mas eu quero deixar para a nossa compreensão nessa aula o que diz nosso primeiro texto aqui, que Deus não é o autor do pecado. Se você pensar diferente, como eu já pensei muitas vezes, que Deus sim é o autor do pecado, porque Deus criou todas as coisas, e eu imagino assim,
por que Deus decretaria um plano de salvação se não já soubesse que o pecado iria entrar no mundo? E se Adão e Eva não pecassem, né? Então, é um assunto confuso. Então, o que eu sugiro a vocês? Pesquisem. Tem um autor chamado Vincent Chiang, ou Chuang, depois eu passo o nome correto. É um teólogo chinês, naturalizado americano, que tem um texto muito bom sobre esse assunto. Então, vamos ficar por aqui e depois vocês vão pesquisar e, se possível, eu peço até para o Reverendo Nelson depois dar uma aula sobre isso aí para ficar bem claro. Mas, para a nossa compreensão aqui, Deus não é o autor do pecado. Tá? E depois vocês podem estudar e ver o que vocês vão entender melhor e a gente pode ajudar nisso. Terceiro ponto aí. Deus não violenta. Opa, vamos aqui, né? Deus não é todo pecado. Deus não violenta a vontade do ser humano. Então, apesar de admitirmos que Deus decreta todas as coisas, também sabemos que os desígnios do homem é mal. E esses são responsáveis por ações diante de Deus. Vejamos alguns exemplos. Mateus 17:12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de perecer nas mãos deles. Então, o próprio Jesus dizendo que Elias era um profeta de Deus, um profeta reconhecidamente de Deus. Ele veio, mas o povo de Deus não o reconheceu como profeta, como homem de Deus, e fizeram tudo o que fizeram com ele, tudo o que quiseram com ele. Da mesma forma, o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Outro, Atos 3,15, que nos diz que o povo judeu matou o Filho de Deus. Porém, todos nós sabemos do plano de salvação anunciado em Gênesis 3,15. Então, sempre foi plano de Deus que Cristo padecesse, desde os decretos eternos de Deus. Deus decretou isso lá na eternidade, como nós já dissemos. Mas quem foi que matou Jesus Cristo? Foi a vontade má do homem, os desígnios ruins do coração do homem. Então, Deus decretou, mas o homem pecou. O homem foi quem matou Cristo. Então, Deus não violenta a vontade do ser humano. O povo quis gritar Barrabás ao invés de gritar Cristo quando Pilatos perguntou quem que deveria ser solto. Então, Deus não violenta a vontade do ser humano. Então, Deus é santo e sábio, Deus não é autor do pecado e Deus não violenta a vontade do ser humano. Deus emprega causas secundárias reais. Então, além do ponto principal, tem as causas secundárias, ou seja, Deus decide o fim desde o princípio, cantor e Stanley Martius, né? Mas o meio também tem importância. Na eternidade, Deus decidiu salvar, mas esse evento teve uma data temporal pré-estabelecida. Porém, Cristo teve de padecer entre a decisão de Deus e a efetiva salvação. Assim, essas causas secundárias também são decretadas por Deus. Ou seja, Claudete decide, vou fazer almoço. Lá no final, a gente senta à mesa e come a comida maravilhosa dela. No meio disso, tem todo o preparo da comida. Então, existe o início decretado, existe o fim daquilo que foi decretado, uma data para que aquilo acontecesse, ou seja, almoçar ou jantar, mas no meio tem as causas secundárias. O que acontece no meio? É como se fosse o recheio de um sanduíche. Tem o pãozinho de baixo, tem o pãozinho de cima, mas no meio tem coisa importante, aliás, muito importante, né? Que é a parte boa do lanche, né? O recheio. O pão é só para segurar, né? Então, Deus emprega causas secundárias, mas são reais e são decretadas por Deus da mesma forma. Então, Deus resolveu salvar, Cristo morreu, mas no meio existiu a morte, vamos dizer, palpável de Cristo. Ela aconteceu numa data, vamos pôr, 25 de dezembro de 33, de 0,33. Então, no Natal, não, Natal nasceu, né? Na Páscoa, na Páscoa lá do ano de 33 é que Cristo morreu, mas
entre a morte e o decreto que existiram coisas. Cristo nasceu, cresceu, fez milagres e etc. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, se tiver alguma dúvida, vocês anotem aí que a gente vai tentar responder para quem quiser ficar depois da aula. Tá joia? Ponto 2 aí. Ainda que Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer, em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como causa que havia de acontecer em tais e tais condições. Então, Deus é livre para decretar tudo de acordo com a sua vontade. Deus não decreta porque ele viu. Sabe, profeta que só fala as coisas depois que aconteceu? Então, Deus não é assim. Deus, ele projetou tudo antes que tudo tivesse ou que nada tivesse acontecido. Deus não viu que o José Antônio um dia iria aceitá-lo, por isso o salvou. José Antônio salvou porque se salvou ou foi salvo porque um dia Deus decretou que José Antônio iria aceitar a mensagem salvadora da cruz anunciada através do Evangelho. Então diz assim aqui, né, esse resumo que eu fiz aqui, né, da nossa aula, diz assim: embora ele saiba de tudo, como relata Atos 15, 18, ele não decreta por saber, mas sabe por que decretou. Então Deus não decreta porque sabe, ele sabe porque foi ele que decretou. Pedro vai dizer assim, né, que nós somos salvos segundo a presciência de Deus. Aí pode passar a má impressão que nós somos salvos porque Deus sabe todas as coisas e viu lá na frente. Não. Ele sabe porque foi ele que decretou. Eu sei o que está escrito aqui no meu resumo, porque foi eu que escrevi. Então, Deus sabe porque ele decreta. Embora ele tenha conhecimento de todas as variantes que poderiam acontecer, essas variantes não o influenciam em sua decisão decretada. 1 Samuel 23, 11 e 13 é um bom exemplo disso. Davi pergunta a Deus se os homens de Keila o entregariam a Saul. Deus diz que sim. Davi então foge de Keila. Nos decretos de Deus, Davi não seria entregue, mas Davi fugiria antes. Então, Davi perguntou para Deus: Senhor, se eu ficar aqui, os homens de Keila vão me entregar? Ele falou: vai entregar. Aí ele foi embora. Davi foi pego? Não. Então, coisas variantes podem acontecer. Todas, mas Deus sabe de todas elas e acontece exatamente aquilo que Deus projetou. Os homens de Keila iriam entregar Davi se ele ficasse lá, mas ele fugiu. Então ele não foi entregue. Então existem variantes, existe exatamente aquilo que vai acontecer. Pelo decreto de Deus, aí já é o próximo ponto nosso aí, o próximo ponto da nossa confissão de fé aí, né? O 3:3, né? Que vai dizer assim: pelo decreto de Deus e para a manifestação de sua glória, alguns anjos e alguns homens são predestinados para a vida eterna, outros pré-ordenados para a morte eterna. O 3:4 vai dizer assim: esses homens e esses anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são individual e imutavelmente designados. O seu número é certo e definido e não podem ser aumentado e nem diminuído. Então Deus já escolheu os santos que serão salvos. Deus já escolheu os seres celestiais que permanecerão no seu estado de glória junto a Deus. E Deus já pré-ordenou os homens que não vão ser salvos e os seres celestes que não ficarão no céu, que serão condenados por ter se revoltado contra Deus. Esse número é certo, esse número não é em bloco. Então, se Carlito creu, não quer dizer que Sônia e Rebeca creram. Se Dona Sônia creu, Carlito vai ter que se virar para crer também, porque senão, se virar entre aspas, você sabe o que eu estou dizendo, né? Ele vai ter que crer também, porque senão ele vai para o inferno. Então não existe salvação em família, né? O eu e minha casa servimos ao Senhor não cabe aqui. É cada um por si. Deus escolhe pessoas e não blocos de pessoas para ser salvo, nem de anjos, né? 3:5. Segundo o seu eterno e imutável propósito
e segundo o santo conselho do beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado. Deus escolheu em Cristo para a glória eterna homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que isso o movesse como condição e causa. Então, Deus, segundo a sua vontade, segundo o seu amor, segundo o seu querer, segundo a sua justiça, ele escolheu pessoas para serem salvas, não porque nós somos bonitinhos ou somos muito abençoados, ou porque somos muito crentes, ou porque estamos numa plataforma Zoom, tendo uma aula de catecúmenos. Deus escolheu porque Ele quis nos escolher. Então, vamos ver cada um desses pontos aí. Primeiro ponto. Anjos e homens predestinados para a vida ou para a morte. Um hino antigo, creio que era dos Vencedores por Cristo, dizia assim, Deus tem um plano para cada criatura. Eu acho que o Ida vai lembrar, né, Ida? Você é do seu tempo, né, Ida? Deus tem um plano para cada criatura, aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá o leito, e um caminho para mim traçou. Bom, desafinei, né? Mas isso aí. Deus tem um plano para cada criatura, né? Deus de fato traçou o destino de toda criatura, quer seja humana, quer seja celeste. Então, está traçado. Salmo 39? O 139, que vai falar assim que eu ainda era uma substância informe. 139. 139, uma substância informe, tal e tal, 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 e Deus já tinha traçado, todos os meus dias já estavam escritos e determinados quando nenhum deles ainda tinha acontecido. Então, antes que eu nascesse, Deus já tinha escrito que eu estaria hoje aqui diante de vocês nessa aula. Então, Deus traçou o plano para todos os seres que ele criou. 1 Timóteo 5, 21 vai dizer assim, conjuro-te perante Deus em Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardem esses conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Anjos eleitos, é o que o texto diz aqui. Conjuro-te perante Deus e Cristo e os anjos eleitos. Anjos eleitos para a salvação. Portanto, podemos aprender aqui que existem anjos eleitos e poderosos são no texto. Existem anjos que caíram e estão destinados ao inferno. Mateus 25, 41 vai dizer assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Da mesma forma, homens estão pré-ordenados para a perdição e estarão juntos aos anjos caídos no lago de fogo. Vou tomar um pouco de água aqui. E por fim, Efésios 1, 5 a 8 vai dizer assim, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e de sua graça, da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Graças a Deus por ter escolhido alguns, e dentre estes nos encontramos. Então nós vemos aqui anjos predestinados, nós vimos aqui homens e anjos pré-ordenados para o inferno, e por fim nós vimos aqui em Efésios 1, 5 a 6, que Deus predestinou pessoas para a salvação. Deus predestinou. O homem não se salva. Essa é uma grande verdade que as igrejas reformadas insistem. Nós não aceitamos a Cristo. Cristo nos aceita. Pega pecadores e inimigos, perdoa e torna eles filhos. Todos merecem a perdição. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Romanos 5,12, porque o salário do pecado é a morte. Esse é Romanos 6,23, né? Porque o salário do pecado é a morte. Essa sequência de versos dispensa maiores comentários. Então, por que eu disse que todos merecem ou mereceriam a perdição? Porque através de Adão o pecado entrou no mundo e pelo pecado entrou a morte e todos nós morremos, porque todos nós pecamos. Então nós estamos mortos diante de Deus, estávamos mortos diante de Deus. E Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, todo mundo morreu. Todo mundo morreu. Mas Efésios também vai dizer assim, e ele vos deu vida, e estando vós mortos em vossos devidos pecados. Então, através de Jesus Cristo, aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, revivem, ressuscitam, são regenerados e agora passam a viver de forma plena. Abraão. Oi. Não, só lembrando o texto lá do Salmo 139, é o 139:16. Ok? Tá. Beleza, obrigado, líder. O pessoal depois procura aí, Salmo 139:16. Beleza. Ok. Último ponto aí, né? Deus, através de Jesus Cristo, alcança os predestinados à salvação. Bom, como é que as pessoas podem chegar até Cristo, né? Jesus Cristo, certa vez, disse no livro de João, se eu não me engano, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Deus, através de Jesus Cristo, alcança os predestinados à salvação. O que podemos dizer sobre o plano de Deus para a salvação? É que ele está enraizado na pessoa de Jesus Cristo. Então, o plano de salvação tem um ponto principal aí, Jesus Cristo. É o alicerce disso, é a coluna principal disso aí. Se Cristo não tivesse morrido, não teria salvação, né? Muitos textos poderiam ser usados aqui, mas vou usar um que eu gosto muito, Efésios 1, 13 a 12. Excelente. Nossa, Efésios é maravilhoso. E diz assim, Efésios 1, 13 a 12. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Anota aí, Jesus Cristo uma vez. Que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E, em amor, nos predestinou para quem? Para ele, para a adoção de filhos por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, em Cristo, no qual temos a redenção pelo seu sangue, sangue de Cristo, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em quem? Em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, ou seja, Deus Pai, a fim de sermos para o louvor de sua glória, nós os que de antemão esperamos em quem? Em Cristo. Em Cristo. Somos salvos somente por Cristo. Não vou comentar mais nada. O texto ele é perfeitamente cabível e final, né? Não precisa dizer mais nada aqui. A salvação está alicerçada, está arraigada, está enraizada em Cristo. Sem Cristo, ninguém se salva. Deus, através de Jesus Cristo, alcança aqueles que ele mesmo predestinou. Como eu vou salvar todo esse povo? Cristo vai morrer e vai pagar o preço pelo pecado deles. Salvo segundo o propósito de Deus, antes da fundação do mundo. Então, quando se deu a nossa salvação? Ora, se estamos falando de um Deus eterno, que decretou tudo na eternidade, podemos afirmar com toda certeza, ou com certeza absoluta, que Deus nos predestinou para a salvação na eternidade, ou seja, antes da fundação do mundo. Voltamos então ao texto de Efésios 1, 4 a 5, né? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio
Jesus Cristo segundo o beneplácito de sua vontade. Assim, a salvação nos é dada por estarmos ligados a Cristo. Se com ele morrermos, com ele também reinaremos. Então, não tem salvação longe de Cristo. Então, eu faço um apelo aqui aos nossos alunos. Líder, eu vou repetir aqui, Líder. Ok. Depois que as pessoas fazem a profissão de fé, acontece um fenômeno chamado abdução de membros. As pessoas desaparecem da igreja, a maioria, né? Ou alguns, né? Nem sempre a maioria, né? Então nós temos que estar ligados a Cristo. Profissão de fé nunca salvou e nem salva ninguém. Eu estou declarando que eu sou de Deus, mas pode ser uma declaração enganosa, não falsa, né? Às vezes as pessoas estão achando que creem mesmo, mas às vezes não creram de fato. Então a nossa ligação tem que ser com Deus, nossa ligação tem que ser com Jesus Cristo, que nos salvou antes da fundação do mundo. Tem que haver essa ligação com Cristo. Não dá para ficar longe de Deus. Talvez hoje nós estejamos assim bem ligados a Deus, né? Porque o medo de morrer às vezes é maior do que a vontade de ir para o céu, né? Então a gente fica preocupado, né? De pegar esse tal de coronavírus aí, né, e morrer. Então todo mundo está muito ligado a Deus, né? Até quem não crê em Deus está crendo agora. Mas isso tem que extrapolar essa fase, né? A gente tem que estar ligado a Deus sempre, né? Ao Deus que nos salvou antes da fundação do mundo. Somente em Cristo, né? Eu já falei junto aqui, né? Só por Cristo que nós somos salvos, né? Não existe outra forma de nós sermos salvos se não for por Jesus Cristo. Outro ponto importante aí, né? Liberalidade da graça e não previsão de fé. O que quer dizer isso, né? Nós somos salvos pela graça liberada por Deus, por Cristo, pelo plano eterno de Deus, e não por previsão de fé. Aliás, isso aqui, eu só estou chovendo molhado, eu já falei isso antes, né? Agora eu vou falar de outra forma, né? Esse ponto é o que distingue a fé reformada das demais. Então, vocês que estão vindo de outras igrejas que não era reformada, devem estar percebendo esse ponto muito forte. Talvez quem está na igreja há muito tempo nem percebe isso, né? Mas esse ponto é um dos pontos principais da fé reformada. Liberalidade de graça e não previsão de fé. Deus não decretou nossa salvação por prever a nossa fé, mas por liberalidade de graça. Sola gratia, solus Christo. Ou solus Christus, né? É só pela graça e é só por Cristo. Então, não aceitamos a Cristo. Não nos convertemos. Não enxergamos. Não ouvimos. Não. Deus nos fez ver. Deus nos fez ouvir. Deus nos fez escutar. Santo Agostinho ele fala assim, né, que o seu grito rompeu a minha surdez. Se Deus não tivesse gritado no meu ouvido, eu estaria surdo até hoje. Então, o grito de Deus rompeu a surdez que o pecado impôs no meu ouvido. Então, é só pela graça de Deus e é somente por Cristo. Por certo, vocês nunca tiveram que fazer fogo friccionando madeira ou batendo duas pedras a fim de obter uma fagulha. Eu acho que não, né? Nós temos gás aí, temos isqueiro, temos fósforo e tantas outras coisas mais, né? Deus também não procurou uma fagulha de fé em nós para produzir uma fé salvadora e forte. Então, Deus não ficou procurando algum coração no mundo que tivesse uma fagulhazinha de fé. Deus produziu a fagulha. Deus que friccionou a madeirinha santa lá e fez com que aparecesse uma brasinha, e dali ele soprou, e daí ele fez nascer uma fé salvadora. Mas o seu Espírito produziu em nós a chama da salvação chamada fé salvadora. Então foi Deus que produziu a fé. Você fala, nossa, eu estou sentindo um fogo aqui no meu coração. Esse fogo nunca foi seu. Esse fogo foi produzido pela fé que o próprio Deus colocou no seu coração. O Espírito Santo produziu essa fé no seu coração. Romanos 9,16 diz assim, assim, pois, não depende de quem quer
ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então não adianta você querer correr, você querer, você carregar uma cruz, você fazer penitência, você ser uma pessoa ativa. Não depende disso. Depende de Deus usar com você a misericórdia dele. Tudo, porém, é feito para a glória de Deus que nos chamou. Somos chamados para isso, como afirma Paulo em sua carta aos Efésios 1:12, e confirmado por Pedro em sua primeira carta, Pedro 2:9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, anotem bem, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos arrancou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, santificada por Deus. Para quê? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Outro ponto aí, ele nos manterá perseverantes. Então não tenha medo se você é eleito de Deus de ir para o inferno, não tenha medo. Tinha uma senhora numa classe nossa, alguns anos atrás, dona Rita, irmã Rita, avó da Vanessa. Ela veio de uma igreja agora que eu não lembro qual que é, e uma vez eu falei para ela assim: dona Rita, nem se a senhora quiser, se a senhora for eleita de Deus, nem se a senhora quiser, a senhora vai para o inferno. É claro que nós temos que produzir frutos de pessoas santas, né? Mas o exemplo aqui ele é bem extremado para dizer que crente não perde a salvação, né? Então, os eleitos não são apenas redimidos por Cristo e regenerados pelo Espírito Santo. Eles são mantidos na fé pelo infinito poder de Deus. Todos que são unidos espiritualmente a Cristo através da regeneração estão eternamente seguros nele, em Cristo, em Deus, através do Espírito Santo. Nada os pode separar do eterno e imutável amor de Deus. Foram predestinados para a glória eterna e estão, portanto, assegurados para o céu. Isaías 54:10 diz assim: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Eu sempre gosto de citar um hino aqui nessa parte. É o hino que o nosso coral canta, talvez seja o hino que eu mais gosto do coral. Ó Deus, meu soberano Rei. Ele diz assim: ó Deus, meu soberano Rei. É o coro, diz assim: muitos por ódio aos que creem, os querem oprimir, mas Deus fiel os guardará, não poderão cair. Oi, tem o microfone aberto aí, se puder fechar. Sim. Viu? Sim. Isso aí, joia. Então, o hino diz assim, né? Uma estrofe diz assim: muitos por ódio aos que creem, os querem oprimir, mas Deus fiel os guardará, não poderão cair. Então, é Deus que os segura pela mão, que nos segura pela mão e nos mantém no caminho da salvação. É o quinto ponto do calvinismo, perseverança dos santos. Os santos irão perseverar. O quinto ponto do calvinismo diz assim, que os santos, os salvos, não poderão cair de forma total ou final. Ou seja, nem que seja no último suspiro. Deus vai fazer com que você volte, com que eu volte atrás dos meus pecados, me arrependa, seja salvo. E, por fim, a obra do Espírito Santo. Já falamos do Pai, que elege, já falamos do Filho, que morreu para que esse plano fizesse algum sentido. E agora, como isso é aplicado, né? Essa é a obra do Espírito Santo. Ô, Bill, ainda está aberto o microfone. Vê se você consegue achar qual que é aí. Está um pouco alto. São vários quadradinhos que aí depois pode só montar a página. Vamos lá, então. Vimos na aula anterior a Santíssima Trindade e como as três pessoas da Trindade trabalham em conjuntos para a salvação dos eleitos. Pois bem, a terceira pessoa da Trindade é que opera milagrosamente em nós. Ele nos convence de nosso pecado, nos faz reconhecer o destino ao qual nos dirigimos e nos aponta a mensagem da cruz, o Evangelho. Ou seja,
o Espírito Santo me faz com que eu me veja pecador. As coisas que eu fazia anteriormente, que eu achava que era totalmente normal, eu passo a ver isso como coisa totalmente errada. O Espírito Santo faz com que eu me reconheça pecador, que eu reconheça o meu pecado, e naquela hora que eu falo igual o carcereiro fala para Pedro, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou morrer, né? Porque eu não sei o que eu vou fazer. E o Espírito Santo nos aponta para o Evangelho, nos aponta para a cruz de Cristo, nos aponta para a mensagem salvadora que é o Evangelho, e faz com que eu veja Cristo e aplique essa mensagem no meu coração, e eu aceito. Aí eu aceitei, mas porque o Espírito Santo já fez a obra no meu coração. Seu chamado é eficaz, ou seja, ninguém que ouve a voz do Espírito Santo diz não, ou dá de ombros, ou finge que não ouviu. É como se agora o Santo Agostinho, né? O teu grito rompeu minha surdez. Agora eu escuto Deus falar comigo. Como disse Jó, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. E por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Está meio fora de contexto, né? Mas é como se fosse isso. Quantas pessoas que ouvem falar de Deus, mas não sabem o que é Deus. Mas quando a mensagem do Evangelho entra no coração delas, elas podem dizer igual Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te Do viram. pastor lá. Agora meus ouvidos te ouviram. De Pinheiros. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. O Espírito Santo opera em nós a fé salvadora, pois somos incapazes de produzi-la. Essa fé faz com que sejamos justificados em Cristo, adotados em Cristo e santificados em Cristo, como nos diz 1 Pedro 1,5, guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação. Guardados pelo poder de Deus. É Deus que nos guarda, mediante a fé que Ele mesmo nos deu para a nossa salvação. E os não contemplados, né, gente? E aqueles que a graça de Deus não atingiu, aqueles que a graça de Deus não contemplou, né? É uma coisa triste, né, gente? Não vamos ser egoístas também, né? Ah, eu já fui salvo, beleza, que se dane o resto, né? A gente tem que não achar que Deus é injusto, porque Deus não é injusto, né? Mas tem que causar tristeza na gente. Pensar que talvez parentes nossos estejam nessa situação. Quantas pessoas que adquiriram esse coronavírus aí, que já morreram e que não eram salvos? Perderam a vida terrena e perderam a vida eterna com Deus. Quantas pessoas do passado que já se foram, pessoas boas até, né, gente? Quantas pessoas boas que nós conhecemos, mas que não são salvas por Deus? Pessoas boas segundo o homem, né? Mas não tem o principal, que é o Espírito Santo, né? Não tem essa chama que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração, né? Então, o mesmo Deus que, por misericórdia, predestinou alguns para a salvação, pré-ordenou outros para a perdição. De um lado, Deus demonstra o amor ao nos salvar, ou ao salvar perdidos. E, por outro lado, demonstra justiça aos que desobedeceram, sendo que, em ambos os casos, houve castigo. Então, quando o homem pecou, ele despertou a ira de Deus, né? Porque todo pecado merece castigo, né? Todo pecado merece castigo, assim como todo crime merece a sua pena, né? Esse crime contra Deus também mereceu castigo. E a justiça de Deus não permitiria de forma alguma que esse pecado não fosse castigado. Então, na verdade, todos os homens estavam destinados ao inferno, né? Quando Adão e Eva caíram e foram expulsos do paraíso, com Adão morreu todos os homens. Então, o primeiro Adão, que foi o Adão do Éden, por ele entrou o pecado no mundo. E por esse pecado todo mundo merecia a perdição. Então, a justiça de Deus não seria injusta se todo homem fosse lançado no inferno. Porém, Deus escolheu alguns, como nós já vimos, para a salvação, mas o castigo não deixou de ser dado. Em alguns, Deus demonstrou
amor e misericórdia ao castigar Jesus Cristo, e nos demais, Deus continuou exercendo a sua justiça e enviando para o inferno. É difícil, você deve estar lembrando de alguém da sua família, talvez, que já pereceu, que já morreu e que nunca deu valor à palavra de Deus, né? Mas o consolo aí, eu ouvi isso de uma certa pessoa uma vez, de um dos nossos presbíteros, que o consolo é que lá no céu a justiça de Deus falará alto no nosso coração, né? Ainda hoje nós podemos crer ser mais justos que Deus, né? Mas lá no céu nós vamos olhar para isso e vamos dizer, não, Deus está certo. A justiça foi feita. Então, eu não vou me estender muito aqui, né? Já deu para vocês compreenderem aí, né? Deus escolheu alguns, os contemplou com esse presente maravilhoso, essa bênção sem igual, que não é um carro novo, não é um apartamento dos sonhos, não é um marido, não é uma esposa, não é um filho que você tanto quer. Deus te deu a vida. Deus decretou lá no início, antes da fundação do mundo, lá na eternidade passada, que alguns, e graças a Deus, graças a Jesus Cristo, nós estamos incluídos. Mas, por outro lado, ele falou, não, esses aqui eu não quero, e os rejeitou. Um dos exemplos bíblicos disso é no nascimento de Jacó e Esaú, né? Os meninos ainda não haviam nascido, ainda estavam no ventre de sua mãe, de Rebeca, e Deus já havia se agradado de um e aborrecido de outro. Deus é injusto? De forma alguma. Quem sou eu para dizer que Deus é injusto? Deus está exercendo o seu direito de Deus, o seu direito de quem criou todas as coisas, de quem é sábio, de quem é totalmente santo. Deixa eu ver quanto tempo. Então, 51 minutos, tá joia. Vamos encerrar então, gente. Quero encerrar dizendo o seguinte. Acho que eu vou até ler aqui no livro que eu estou usando aqui. Esse aqui, vocês conseguem ver? Muito bom. Ele tem uma linguagem mais simples do que a que vocês têm aí. A comentada que vocês têm aí. E é comentado também. Esse último capítulo aqui, o último tema que o Chad Van Dixon usa aqui, diz assim, alto mistério. É preciso dizer ao final dessa discussão, como no início, que a predestinação é uma discussão teológica difícil. Apesar disso, nunca podemos evitar o assunto. Mas sempre há alguns que vão longe demais. Por isso, a Assembleia de Westminster afirmou que a doutrina precisa ser discutida com cuidado, como nos lembra o parágrafo final deste capítulo. Este é um alto mistério. É misterioso, é difícil para você compreender. Deus não revela isso para todo mundo ou de forma que todos possam compreender, né? E deve ser tratada com especial prudência e cuidado. Pastores e ovelhas precisam lembrar que Deus revela essa doutrina da eleição em primeiro lugar para nos ensinar acerca dele mesmo. Os filhos não devem responder a seus pais, muito menos nós devemos discutir com Deus. Romanos 9, 20. Precisamente aqui é que somos chamados a ponderar sobre a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Considere também como Deus não simplesmente torna a salvação uma possibilidade para todas as pessoas, como nossos irmãos arminianos ensinam. Então, a salvação não é para todo mundo, mas a realidade para seu povo escolhido, como nossos pais reformados ensinaram. Ou seja, Deus não construiu uma meia ponte larga até o céu, ou seja, até aqui eu conduzo vocês, daqui para frente vocês vão decidir, vocês vão atravessar ou não? Não, em Jesus Cristo ele construiu uma ponte segura e completa até o céu, ou seja, Deus fez o caminho para que nós andássemos nele. Louvado seja Deus que aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8:30. A nossa obrigação é refletir sobre a doutrina da eleição como se fosse mais um item para o louvor da glória da sua graça,
e nos juntar ao apóstolo Paulo na exclamação: quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. A nossa tarefa como homens e mulheres é atender à vontade de Deus revelada em sua palavra. Afinal, como afirma Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos. Se você gostaria de confirmar a sua vocação e eleição, como estimula Pedro, em 2 Pedro 1,10, então confie em Jesus Cristo, submeta-se em obediência à palavra de Deus. É totalmente apropriado terminar essa reflexão sobre a eleição com uma consideração de nossa própria eleição pela graça de Deus. Afinal, ou seja, considere aí a sua eleição, pense nisso, remoa isso, né? Como se fosse um matuto que vai lá para o mato e senta e fica lá matutando, pensando nas coisas, né? Até os matutos têm algo para ensinar para a gente, né? Afinal, poderíamos facilmente vagar na incredulidade se não fosse pela misericórdia e instrução dele em nossa vida. Ou seja, você poderia estar perdido hoje, mas Deus te salvou. Analise isso com bastante cuidado. A doutrina da eleição prova ser material inestimável de doxologia quando nos lembramos que ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus, que vá ser ouvida na corte do reino de Deus. Ou seja, lá no último dia, quando todo mundo estiver diante de Deus, ninguém pode levantar a mão e acusar um de nós de qualquer coisa, porque Deus já nos lavou dos nossos pecados. Por essa razão é que nos alegramos que nosso nome está arrolado dos céus. Quando nos lembramos disso, então, como essa confissão afirma, essa doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação a todos os que sinceramente obedecem o Evangelho. Então, reflita na sua salvação. Reflita de onde você estava, para onde você ia e onde você está hoje e para onde você vai. E assim glorifique a Deus que nos salvou. Vou pedir para o Ider fazer uma oração para encerrar. Brão, antes de terminar, só, se me permite, só Ô, ver Ider. uma parte do devocionário do reverendo Arival, do dia 30, achei interessante. Arival de Pinheiros, né? Pinheiros, da igreja Pinheiros. Ele diz assim, só uma pequena parte, a igreja tem um selo. Este é um símbolo de autenticidade, um termo de garantia, um penhor divino. Duas características desse selo. A eleição divina. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus sabe quem são os seus. 2. A santidade de vida. Fomos eleitos para sermos santos ou para vivermos em santidade. Quem é de Deus confirma a sua eleição, buscando a santificação. Ore a Deus com essas verdades na mente. Amém. Amém. Você pode orar, Vou Ider? orar. Ok. Senhor Deus, graças te damos, ó Deus, por mais um dia, Deus, que tu nos dás o privilégio, Deus, de estarmos estudando a tua palavra. Que tu, ó Deus, possa, com o teu Santo Espírito, Deus, iluminar mentes e corações para que possamos entendê-la, Deus. É tão complexo que a nossa mente ela é finita. Tu és infinito, Deus. Mas que as tuas verdades possam ficar gravadas em nossos corações e que possamos, ó Deus, cada um de nós, os alunos da classe catecúmenos, nós, ó Deus, professores, todos que nos assistem, Deus, possa estar buscando mais e mais a santificação, Deus. Que realmente aquele selo que tu, Deus, colocaste em nós através do teu Santo Espírito, está lá em Efésios, realmente possa tornar na realidade naquilo que nós estamos buscando, que possamos rever, ó Deus, os nossos conceitos, toda a nossa vida, todo o momento que vivemos, e se nós fazemos para honrar e glorificar o teu santo nome. Que seja, ó Deus, realmente uma transformação cada dia a dia, até aquele dia final, quando nós estaremos com Cristo Jesus. Obrigado, Deus, mais uma vez, por esta aula, agradecendo pela vida do nosso irmão presbítero Abraão, Deus, que possa continuar abençoando grandemente sua vida. E assim, confiado no amor de Cristo Jesus, que oramos. Amém. Amém. Irmãos, é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Levanta a mãozinha aí para
poder falar. Eu espero que não tenha perguntas, né? Porque eu já cansei de falar. Se tiver, não tem problema não. O William está aí, ele vai ajudar a gente. E o Zé Antônio também, né? Zé Não Antônio. sei se ele está. E o Bill. Aí. E o Bill. Joga o Bill aí. 4 presbíteros. Qualquer coisa ele leva para o pastor. Exatamente. Beleza, irmãos? Se você falar alguma coisa, levanta a mãozinha aí para que não seja pergunta. Às vezes quer comentar alguma coisa. Carlito, levantou a mão aí, Bill. Abre o microfone dele aí. Alô, Bill? Bill? Está cortado. Isso, pode falar, Carlito. Opa, tranquilo agora, né? Isso, estou ouvindo. Eu tava esperando alguém fazer alguma pergunta para me não atrapalhar, né? Que não era bem o texto. Eu vi o irmão Eider agora, aproveitar e falar para ele se ele chegou a pesquisar lá da passagem lá do livro de Lucas, que o Rico e Lázaro lá, que... Tá vendo? Ainda não, Carlito. Vou cobrar, hein? Vou Não, cobrar. pode cobrar. Eu não lembrei ontem, viu, Carlito? Eu lembrei também das perguntas da Ana, viu? E da Ana e da Graça. E são bastante. Inclusive, eu nesse corre-corre aí, preparar a aula, eu não pesquisei. Mas não esqueci, não, viu? Eu vou estar pesquisando e o Abraão também aí. Não, Ida, pode ficar tranquilo. Pode pesquisar você, viu? Tá, Tá só legal. para os outros irmãos saberem o que é que eu tinha perguntado para o irmão Ider, né? Que é aquela passagem de... Agora eu esqueci. A Bíblia está aqui, mas eu não vou nem lá. Aquela passagem que está o Rico e Lázaro, né? Yeah. Eu queria saber se aquilo é uma parábola. E Jesus não falou que era uma parábola, né? Ele contou, mas ele não falou. Ô Carlito, há muito tempo atrás eu participei de um culto na igreja da Vila Varela. Eu era adolescente ainda, mas era o pessoal da igreja messiânica. Eu nem sei se aquilo é certo, ou se é a igreja boa, ou se não é, não lembro mais, né? Eu sei que eles foram falar sobre Apocalipse lá, mas surgiu esse assunto aí. E o pastor lá da época, que foi lá falar sobre isso, ele falou categoricamente que isso aí não é parábola. Isso é fato real. Não sei como ele sabia, mas o que eu posso dizer, não de pesquisar, mas de ouvir, é que isso não é parábola. Tanto é que não está marcado parábola na Bíblia. Não está mesmo. Uhum. Então, eu acredito que também que não seja. Mas tem que ver mais profundamente, né? O Abraão, o Zé Antônio tá abrindo, levantou a mão aqui, eu vou abrir o microfone dele. Só um minutinho. De quem? Zé Antônio. Zé Antônio. Bem-vindo. Espera um pouquinho só, eu vou abrir aqui. Só as feras. Que isso. Nada. Dependendo da graça Só um de Deus. minutinho, Zé. Pronto, Zé, pode falar. Zé Antônio? Oi, Zé. Você levantou a mão, quer participar? Talvez ele tenha escrito no chat, será que não? Não. Ele levantou a mão. Vou abrir o microfone dele. Eu acho que o microfone deve estar funcionando. A câmera está desligada. Não, ele falou que não tem microfone também não, viu? Bom, enfim. Vamos seguir, então. Alguém mais quer falar alguma coisa? Aqueles que tiverem assim, algo para fazer e quiserem sair, tudo bem, não tem problema não. A gente fica aqui mais um pouco Ô, Abraão, quem quiser ficar. Agora, foto, que se tiver mais alguma pergunta, como a aula de vocês ela seguiu um pouco além do que a aula em conjunto, o encerramento já foi. Então, nós combinamos aqui, para quem está tendo aula no Zoom, nós vamos colocar o encerramento para que vocês participem e vejam o encerramento por aí. Então, ninguém sai. Tá? Tá bom. Tá bom. E aí eu ainda peço para que todos ainda continuem logados após o encerramento, que eu quero tirar um print de todo mundo aí. Então, a hora que acabar o encerramento,
eu peço que vocês abram aí a câmera de todos. Eu vou tirar um print aqui, aí eu mando pro Abraão e pro Ider para colocar no grupo para vocês aí, tá bom? Ô, Bill, não quer tirar o print agora? Pode ser. Vamos ver se Melhor. estão todos aí. É isso, vamos tirar agora. Vê se todos estão aí, né? Se todos e já Pessoal, puderem. liga as câmeras aí pra gente tirar o print aí. Ajeita o cabelo. Eu não Podem tenho abrir como. as câmeras. Carlito, você ajeita a sobrancelha, Carlito. Quem está com a câmera fechada aqui é a Roberta, o Siqueira Júnior, o Wagner, o Vivaldo e Natália e Sandra. Se vocês quiserem abrir, disponibilizem a câmera para a gente poder tirar um print de todo mundo aí. Eu vou abrir a minha também. Irmão José. Onde? Oi, Oi, irmão José. Oi, Socorro. olá. Oi. Estão todos aí? Parabéns pela netinha, viu? Oi, irmão. Eu vou ativar o microfone de todo mundo aí, então se alguém quiser falar e dar um oi, aproveita. Já fez o print já, ô, Bill? Ainda não, só um minutinho aí que eu vou... É que eu tava rindo até agora pra tirar foto. Calma aí, deixa eu ver se tá todo mundo aqui. Pode respirar, não? Tá faltando a Roberta e tá faltando o Zé Antônio, mas o Antônio tá sem câmera, né? Tá. A Roberta tá com a câmera fechada. Tá por aí, Roberta? Ah, agora sim. Ah, não, Muito bem. Socorro. Sou Zé. Ó, vamos fazer o seguinte, que eu vou ter que tirar o print de tela por tela aqui. Dê um sorriso aí, eu vou tirar. Espera aí, tem mais. Ó o sorriso. Ó o sorriso. Espera aí, tem mais. Mantenha o sorriso. Eita, espera aí, que entrou uma mensagem do WhatsApp e saiu a mensagem junto. Espera aí. Vamos lá. Natália Vivaldo, pessoal aqui, ó o sorriso. E o Zé Antônio eu vou tirar dele aqui, porque está aqui, mas ele deve estar ouvindo a gente, mas também não está vendo. Eu vou tirar ele aqui só como representação. Beleza. Pessoal, seguinte, fiquem aí por enquanto. Eu vou compartilhar uma tela. Como a nossa aula ela terminou anterior à aula em conjunto. Ô, Bill, mas foi uma hora, viu? Foi uma hora, certinho. É que a aula Foi uma hora. da Penha foi mais curta, foi em torno de 35 minutos. Então, acabou um pouquinho antes lá. Então, A Penha fugiu a sua característica e falou pouco. Não, a aula foi muito boa. Domingo é lição 4, capítulo 4. Né? Isso aí. Então, pessoal, dá um tempinho aí que eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Só um minuto. Ouvindo? Ouvindo? Não sei se Tá reclamando ainda? Estão vendo? Eliane, né? Oi, Eliane. Oi, Wagner, tudo bem? Beleza? Espera aí, pessoal, que eu vou compartilhar. Paulo e Carla, tudo bem? Vai do mês. Só um minuto. Estão vendo aí? Estão vendo? Sim. É o encerramento aí. Tá todo mundo assistindo? Digam aí para mim se estão vendo.
Essa aqui não. Fio dental, Cortou tudo aqui. Som? A gente sempre encerra. Ô, Bill, tá sem som, viu, Bill? Sem som. Travando, né? Sem som. Tá aqui. Não, não tá isso, ele tem. Cadê a gatinha? Pessoal, vocês estão vendo aí ou não? Sim, mas aí tava sem som. Sem Tava som. sem som? Então, Sem peraí, som. que eu vou colocar de novo, tá? Que eu acho que o som tá fechado aqui. Só um minutinho. Já vou colocar de novo, tá? Só um minutinho. Aí vocês me falam se o som tá... Estão vendo agora? Estão Sim, vendo? vendo. Ah, Não, vamos então ver sim. que já vai começar. Vocês me falam se está som. Ô, Bill, você parou de gravar já? Nossa, já, né? Não, tá gravando. Só um minutinho. Estão ouvindo? Estão ouvindo agora ou não? Não, não tá saindo som, não. Não está sendo som? Não. Tá. Não, pra enxergar. Eu acho que ele não consegue jogar o som. O som não está liberado? Não. Do vídeo, não. Não. Espera aí. Bom, eu fechei aqui o microfone de vocês. Eu vou tentar colocar mais uma vez, tá? Só um instantinho.
Antes do produto, coloca aqui lá em cima. Oi, pessoal. Eu estou ouvindo agora. Então, eu não ouvi som, não. Alguém ouviu? Não, não tem som, não. Não, não tem som, não. Então, fala o seguinte, coloca o link no nosso grupo e o pessoal assiste. Acho que é melhor, hein? É melhor. E a gente encerra aqui. Melhor assim. Tá bom? Já é 11h23 já. Ok? Pessoal, é isso aí, viu? Se alguém tiver alguma dúvida aí que não quis perguntar ao vivo aí, pode mandar pro William que ele vai responder todas as... Legal esse meu irmão, viu? Eu tenho uns 50 aí da Ana e da Graça, cara. Quem tem 50 com você. Gente, obrigado, viu? Domingo que vem, novamente, vai ser o capítulo 4 com o Ider. Ô, Bill, deixa aberto o microfone aí. O que vocês acharam da aula de manhã ou da aula à tarde? O certo é fazer de manhã mesmo, né? Cada sequência, né? Já fica todo mundo juntinho aí, mas talvez algum dia eu vou ter que fazer à tarde de novo. Tem algum problema para vocês? Que não, né? Aí, Maria de Socorro, tem problema para a senhora? Pode falar. Sim. Oi? A aula de qualquer horário é maravilhosa, mas à tarde é melhor. Ah, tá bom. E aquele soninho da tarde, não tem? Não, eu prefiro levantar à tarde, levantar à tarde, não, mas não é por isso. E estudar à tarde. Ah, tá. É só uma opinião. É porque talvez tenha domingos aí que eu não falei com o Bill ainda, já devia ter falado antes, né? Mas talvez eu tenha que fazer um dia à tarde aí, talvez. Mas É maravilhoso. O normal é de manhã, tá? Sim, sim. Tá joia? Tá ótimo. Bill, da minha parte é só. Que dá sequência do culto também, né? Já encerrei. Sim. Então, irmãos, deixa eu falar. A gente está seguindo o mesmo padrão da escola dominical. Se a gente estivesse indo para a igreja, seria nesse horário. Culto às 9, das 9 às 10 e as aulas das 10 às 11. Né? Então, a gente está primando por manter esse horário. Mas
por conta da agenda dos professores, o Abraão ele tem dias de escala do trabalho dele que provavelmente de manhã ele não possa estar. Então a gente avisa antecipadamente vocês aí se por acaso a aula não puder ser de manhã, né? Então a aula está sendo revezada entre o Ider e o Abraão nesse momento, mas vocês vão estar sendo avisados caso isso aconteça, ok? Tá, joia, irmãos. Obrigado, viu? Ótimo Bom almoço para almoço a vocês. todos. O Abraão falou. Ótimo almoço a todos. Almoço Então, e fica com Deus. voltem às 19 horas que Isso. teremos o culto, ok? E entrem lá no link do YouTube e assistam lá a finalização da escola dominical, tá bom? Fiquem com Deus. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não bateu.